Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês como estão? Estou bem, graças a Deus, professor. O senhor encontrou minha matéria lá, professor? Não entendi. Meu texto apareceu dessa vez lá na plataforma que eu postei lá, viu? Ó, foi da última aula? Está se referindo? É não dessa do dia 26/10, a outra. Pois é, 26/10 é hoje, né? Foi a de hoje ou foi da semana passada? Semana passada. Ah, tá. Vou dar uma olhadinha lá. Ótimo, parabéns. Professor, deixa eu perguntar um negócio para o senhor antes de começar a aula. O seminário que nós vamos apresentar dos livros aí dos evangelhos, eles serão agora para o mês de novembro ou dezembro? Desculpa, eu não sei se eu vi no dia. É novembro. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o calendário. É um pouquinho antes da prova, né? Um instante. Vou abrir aqui o nosso plano para a gente verificar juntos a nossa data. Aqui, ó, vocês estão percebendo aqui? Certo. Então, tá aqui, ó, o seminário Evangelho de Mateus, Marcos, João, Lucas e Atos, tá? Então, tá aqui, tá aqui as datas. A última apresentação será dia 30/11. Ótimo, ótimo. Tá? Professor, vai ter peso. Qual é o peso desse seminário para a nota da N2? Ele vai variar de 3 a 4. Porque ainda tem os exercícios, né, que a gente tem que distribuir a avaliação. Então, ele vai valer entre 3 e 4. Eu vou olhar direitinho quantas aulas teremos até a avaliação. A gente pode até fazer aqui a contagem, quer ver? Serão 5 aulas, né, antes da avaliação. Então, ela deve valer 3 e os exercícios valem 2. E a prova vale 5, prova escrita. Certo? Vocês querem fazer o print dessa tela? Não precisa. Estão mandando no grupo para nós, professor, no WhatsApp. Tá bom. Eu vou fazer aqui, vou mandar, tá? Tá ok, professor. Então, hoje a nossa aula, a gente vai ver um pouquinho continuar vendo sobre os sinópticos, né? E hoje vai ser uma aula mais tranquila, um texto mais tranquilo. Eu mandei para vocês o texto na plataforma. Na plataforma. Vocês conseguiram pegar lá? Eu baixei ele já. Eu acabei de ver ele está aí na plataforma. Tem algum problema lá, irmã Silvânia? Está certo? Não, tá, o texto está lá, o PDF do texto está lá e tem alguma coisa em PowerPoint também, né? Isso, certinho. Então, pessoal, vamos
dar sequência, eu estou só esperando carregar aqui o WhatsApp para mandar para vocês. Mais um minuto. Vou mandar aí as datas, tá bom? Acabei de mandar, vocês dão uma olhada aí. Então, como eu disse, nós vamos... vou retomar aqui o nosso... Fechar algumas janelas aqui, senão vai ficar pesado demais. Ok. Então, como eu falei, nossa aula hoje é dos sinóticos, né? A gente vai continuar falando um pouco sobre eles. Hoje nós vamos ver a teologia deles, né? Na aula passada nós vimos algumas colocações lá de Reio, né? Que ele trouxe algumas críticas, aquelas críticas textual, crítica literária, crítica da fonte, crítica da redação. Vocês estão lembrados? Nós vimos na aula passada? Sim. Sim, professor. Hoje nós vamos ver um pouquinho da teologia dos evangelhos, né? A gente volta agora para o Marshall, né? Aquele outro texto um pouquinho mais denso, mas mesmo assim hoje será um texto mais tranquilo. Ele começa a discussão dele, né? Ele vai tratar algumas dimensões que são consideradas nos evangelhos, né? Algumas dimensões. E aí ele vai falar, né, dessas dimensões. Primeira dimensão. Pessoal, quem tiver com o som aberto aí, se puder fechar, e qualquer barulho vem para toda a sala. Então, a primeira dimensão que ele trata, né, que segundo Marshall, ela é considerada, ou deve ser considerada, né, nos evangelhos, a primeira delas é a dimensão da relação entre si. Então, ela está em primeiro lugar. Por quê? Por causa da sua importância. Então, é aquilo que caracteriza, de fato, o sinótico. O que é o sinótico? É a relação entre os evangelhos, né? Aquilo que tem de semelhantes e de diferentes, as semelhanças e as diferenças entre eles. A segunda dimensão qual é? Quem pode ler para nós? Vai lá, A relação com Jesus e com a tradição de Jesus. Isso. Então, essa relação é importante, né? Você veja que há uma diferença entre a relação com Jesus e com a tradição de Jesus, né? Por quê? Porque nós temos esses dois momentos, né? O momento onde o Evangelho vai tratar de Jesus e depois o momento em que a igreja vai tratar da tradição de Jesus. A terceira dimensão, Roselito pode ler para nós? Qual é a terceira dimensão a ser considerada? Sim. A relação entre a imagem de Jesus registradas nos evangelhos é aquelas da igreja primitiva. Isso, e aquelas da igreja primitiva. Então, outra relação, qual é? A relação entre, né, a imagem que é de Jesus, que é registrada nos evangelhos, e aquela imagem que a igreja primitiva tem, né, de Cristo. A terceira relação, a quarta, aliás, desculpa, vou mexer aqui, acabei voltando. A quarta relação, a irmã Silvana pode ler para nós? A irmã Silvana está aí? Eu não tinha aberto o microfone. A relação entre os sinóticos e o Evangelho de João. Isso. Então, a quarta dimensão, né, digamos assim, A quarta. que deve ser considerada, como disse a irmã Silvane, é a relação entre os sinóticos e o Evangelho de João. Quer dizer, qual é a relação que há entre eles? Então, é uma dimensão a ser considerada quando a gente fala de teologia dos evangelhos sinóticos.
Um próximo ponto importante é o objetivo da teologia dos evangelhos sinóticos, né? Qual é o objetivo dessa teologia? Ele vai falar que o objetivo da teologia dos evangelhos sinóticos é investigar se forma um conjunto harmonioso. Então, a teologia vai trabalhar nesse sentido, né? Para ver se realmente há essa harmonia entre eles, né? O segundo momento, as diferenças já mencionadas entre os evangelistas sinóticos podem ser caracterizadas como mudança na ênfase, levando certos temas a serem privilegiados em um ou alguns dos evangelhos e a ocupar posição secundária em outros. Nós já falamos sobre isso, né? Mas a gente repete aqui, porque é bom a gente sempre estar tocando na tecla, até para ficar bem gravado. Por que que existem essas diferenças, né? Vocês conseguem lembrar do que nós já tratamos aqui em uma aula anterior? Por que que existem diferenças, uma vez que eles são sinóticos, né, digamos assim, mas por que que existem essas diferenças entre os evangelistas sinóticos? Quem consegue lembrar do que nós já falamos aqui em nossas aulas anteriores? Uma das coisas é a visão de cada escritor, de cada evangelho, a maneira como eles coletaram os fatos e escreveram a respeito. Exatamente. E pegando um Para gancho da quem, Silvânia, para quem foi escrito e quando foi escrito. isso. Então, olha só, nós já temos aqui duas colaborações, do Cláudio e da irmã Silvânia. A primeira, a irmã Silvânia disse que cada um teve uma intenção de escrita, né? Uma identidade de escrita. A segunda, o Cláudio apresenta, que é a questão para quem foi escrito. E eu vou acrescentar mais uma, se vocês me permitirem, qual o objetivo que eles tinham em mente ao escrever aquele trecho. É por isso que esse slide vai dizer que, em certo momento, aquele texto tem uma ênfase principal e, em outro momento, aquele texto tem uma ênfase secundária. Então, por quê? Porque, ao escrever aquela narrativa, né, que a gente chama de perícope, né, aquele trecho da história, eles escrevem com uma intenção. Então, é interessante a gente observar isso, que isso aí nos ajuda até a entender a, a interpretação, o verdadeiro sentido, né, que fez o escritor escrever daquela forma. Então, isso faz parte da nossa interpretação. Quando a gente vai interpretar o texto bíblico, é exatamente a pergunta que a gente faz: qual é a intenção do autor? Qual é a intenção do escritor? O que ele queria falar? O que ele quis falar? O que ele quis transmitir com esse trecho, né? Com essa fala que ele coloca aqui, com esse destaque que ele dá para essa fala, né? Isso faz parte até do nosso labor da interpretação e também da pregação, né? Da homilética. Isso é muito interessante a gente observar. Apesar dessas características individuais, os evangelhos oferecem essencialmente a mesma teologia da missão e da doutrina de Jesus, né? Ou seja, tem um ponto, tem um fio condutor principal. Esse fio é por onde a teologia dos evangelhos ela transita nesse fio condutor, né, que é a missão e a doutrina de Jesus. Agora, como que essa missão, como que essa doutrina é apresentada, aí cada um tem a sua forma, como disse a irmã Silvana, tem a sua forma, tem a sua característica, tem a sua personalidade, tem o seu objetivo, tem os seus destinatários, né? Então, tudo isso vai influenciar a forma dele escrever e vai caracterizar as diferenças. Mas a teologia é a mesma, é a mesma. Qual é a teologia? Da missão e da doutrina de Jesus. A posição teológica do Evangelho de Lucas é a mesma de Atos dos Apóstolos, né? Aqui é uma pergunta. É a mesma de Atos dos Apóstolos? O que os irmãos acham? É uma pergunta
assim, provocativa, né? O que vocês acham? Quem mais está aí conosco? Deixa eu ver quem está aqui. Eu acho que sim, porque o objetivo é o mesmo, mostrar Jesus e a obra dele, né? Através dos homens e na igreja que sucedeu. Ótimo, ótimo. Então, a irmã Silvana trouxe a sua palavra. Quem mais quer nos ajudar? Parece que a Roselito, Yasmin professor. está querendo falar. Roselito, vai lá. Eu também concordo aí com a irmã Silvana, porque é através dessas narrações, né, que foi escrito pelos apóstolos, né, que hoje Eu vou nós... fazer a pergunta irmão Roselito, a posição teológica do Evangelho de Lucas é a mesma de Atos dos Apóstolos? Nós estamos falando da teologia, né, da posição teológica desses dois escritos. É a mesma? Sim, eu acho que sim, Está professor. dizendo que sim, né? Uhum. Você responde sim, porque é o mesmo autor que escreve? É nesse sentido, irmão Roselito? Não, são autores Não, né? diferentes. Uhum. São autores diferentes? Sim, senhor. Não são, irmão Roselito. Não? Não são. Não. São o mesmo autor? Quem escreve Lucas é o mesmo que escreve Atos dos Apóstolos. Ah, é? É o mesmo autor. Então, Aí, essa é uma pista muito forte. Então, isso nos leva a crer que é a mesma teologia, né? Que é a sim. mesma posição teológica, né? Quem mais tem alguma posição aí? O Aurélio, que está levantando a mão aí, quer falar, irmão Aurélio? Acho que ele não levantou a mão, não, né? O Marcos Aurélio. Mãe Yasmin tinha levantado a mão. Levantei não, professor. Não levantou a Mas, mão? Nossa, eu estou ruim das vistas. Estou vendo vocês mas levantar a eu mão acho querendo que falar. talvez a ênfase possa ser diferente entre, mesmo que tenha a mesma posição teológica, acho que a ênfase, o pessoal costuma falar, né? Atos do Espírito Santo. Talvez a ênfase em Atos seja voltada à ação do Espírito Santo, né? O Pentecostes culmina naquilo. Não sei se seria abordada com a mesma ênfase em Lucas. Realmente não sei, professor. Só chutando isso. Não, tranquilo, tranquilo. A irmã Yasmin trouxe já uma visão um pouco diferente, né? É bom essas colocações, porque isso nos possa raciocinar, né? A pensar, nos leva a pensar. Rafael, quer falar alguma coisa? Mas, senhor professor, Meu amigo, você está por aí, né? bom, assim, é perceptível que tem uma semelhança linguística entre os dois livros, e eu já preguei também em algumas passagens dos dois, e a gente percebe que há, assim, informações e referências cruzadas entre os dois livros, que também nos revela a proximidade da autoria. Beleza. Então, o Rafael também está jogando no time dos que são que afirmam que a teologia tem a mesma posição, né? Beleza. Então, vamos... Até porque, professor, o livro de Lucas e Atos é o mesmo livro, porém divididos no modo de apresentar. Lucas apresenta Jesus como filho do homem em Lucas, e em Atos ele vem trazer a ação agora do Deus Espírito, né? Deus Filho em Lucas e Deus Espírito no livro de Atos. Então seria a continuidade do livro de Lucas, Atos. Então, a teologia é a mesma, é apenas a apresentação, eu acho, estou falando de mim, eu acho que a apresentação é que é diferente do Deus, né? Deus Filho em Lucas e Então, Deus você Espírito. está no time da Yasmin, você está jogando no time dela. A teologia, porque a pergunta é, a posição teológica do livro de Lucas é a mesma do livro de Atos? Teológica não muda. Essa apresentação. Não, beleza. Mais alguém quer falar ou a gente pode passar para frente, para a gente descobrir isso?
Acho que o Lucas está querendo falar, ligou a câmera, ficou assim meio sem graça. E aí, Lucas? Não, boa noite. Também concordo aí com o que o Cláudio falou, embora o enfoque do livro seja diferente do Evangelho de Lucas, vem apresentar aí os atos de Jesus, os milagres de Jesus, as parábolas, e já o livro de Atos dos Apóstolos vai apresentar aí a igreja primitiva com a atuação do Espírito Santo. A posição teológica, com certeza, ela é a mesma, né? De Messias sendo Cristo, aquele que veio salvar o mundo, o Espírito Santo que foi prometido lá em Lucas, agora a promessa é cumprida no livro de Atos, então a posição teológica ela é a mesma. Certo, ótimo. Então, podemos passar? Mais alguém quer falar? Podemos dar sequência? Então, vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo, né? Então, o Lucas está no time da irmã Silvana e do irmão Rafael. Vamos aqui, então. A Teologia dos Evangelhos, Sinóticos de Atos. A identidade de Jesus nos Evangelhos, aqui são os tópicos, né? O lugar das Escrituras, a compreensão de Deus, a mensagem de Jesus e o discipulado, discipulado e comunidade, a morte de Jesus, o Espírito Santo, Jesus, Israel e os gentios e a escatologia. Então, são os tópicos que falam, né, dessa teologia. O Marshall, ele distribui esses tópicos, né, a teologia dos evangelhos entre esses tópicos. Se a gente consegue passar aqui. A internet está dando um tilt. Deixa eu ver aqui. Está dando aqui um... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo certo, professor. Tá bom. Minha internet não está ajudando muito bem, não. Deixa eu só ver aqui um negócio. Está querendo fechar. Eu acho que vai travar aqui. Pessoal, mas enquanto Paulo lá, do lado da comunidade, e também nós temos a morte de Jesus, o Espírito Santo, Jesus, Israel e os gentios, e a escatologia. Tá. Aquela pergunta lá, se a posição teológica de Lucas ela é a mesma de Atos dos Apóstolos, o que o escritor, o Marshall, vai dizer é que a teologia é a mesma, mas a posição teológica é diferente. Porque em Lucas, a posição de Lucas é trazer, né, a mensagem de Jesus, né, a mensagem, o ministério de Jesus para a comunidade, né, a missão e a doutrina de Jesus, ao passo que Atos dos Apóstolos, Lucas está trazendo a doutrina da igreja, né, em si, a doutrina, a história da igreja, né? Então, é por isso que a posição teológica ela é diferente. A minha imagem travou para vocês? Vocês estão me vendo? Sim, travou. Travou? Travou. O que é que está aparecendo para vocês aí? Nós estamos vendo o senhor, a tela do senhor é que não está projetando, mas o senhor a gente está vendo, está tranquilo, Tá. só a tela. Não, beleza, vocês me perdoem, né, porque a gente depende dessa tecnologia e a gente está ficando na mão, né? Os computadores meus não estão bons, a internet hoje está... Nós estamos vendo que não. Tá, a internet está bichada, então uma dificuldade total aqui. Pois bem, o que eu queria
dar continuidade aqui no slide. Eu vou ver se ela volta aqui. Está acontecendo. Tá, então vocês entenderam por que essa diferença? A diferença ela está exatamente nesse ponto, né? A diferença da posição teológica e não da teologia, né? Por que posição? Porque em Lucas, no Evangelho, Lucas fala diferente da forma que ele fala em Atos, né? E isso nos ajuda a compreender aquilo que nós discutimos agora há pouco, né? Por que existem essas diferenças, né? Por que existe essa diferença? Exatamente por isso. Porque, olha só, qual é o enfoque de Lucas ao escrever o Evangelho? É de mostrar o que Jesus fez, mostrar os milagres, mostrar tudo o que Jesus ensinou. Não foi isso que ele falou para Teófilo? Simples. Então, Lucas tem essa, digamos assim, essa tarefa ao escrever seu Evangelho. E tem esse objetivo, essa intenção. Ao passo que, ao escrever Atos dos Apóstolos, a intenção de Lucas é registrar a história da igreja, né? O início da história da igreja, né? A descida do Espírito Santo, aquilo que a Yasmin falou na sua participação, é o momento em que o Espírito Santo vem, cumpre ali as profecias do Pentecostes, né? São cumpridas ali em Lucas, em Atos, né? Então, o enfoque dele, ao escrever Atos, é outro. E é o mesmo autor, né? É aquilo que o Rafael falou, né? A gente encontra uma certa semelhança mesmo na escrita, né? No relato, na forma como foi relatado algumas coisas. Por quê? Porque o escritor é o mesmo, mas o livro é diferente, né? O livro de Atos é diferente do livro de Lucas. Exatamente por isso. Então, o enfoque teológico é diferente, a posição teológica é diferente, embora a teologia é a mesma, como nós vimos no slide anterior, certo? Quem disse que era igual, porque levou em consideração que a teologia era a mesma, mas a pergunta não era se a teologia era a mesma ou era diferente, mas a posição teológica, né? Então, isso é aquela pergunta, a gente tem uma certa dificuldade, a gente acaba confundindo e achando que a posição teológica é a mesma, se refere à teologia em si, né? Então, vocês estão certos, quem respondeu sim, e quem respondeu que é diferente também está certo, porque o enfoque é diferente, a ênfase é diferente quando Lucas escreve cada um dos seus escritos. Ficou claro, pessoal? Ficou tranquilo? Ou não? Eu fiquei meio aquém aí, professor. Dá mais mesmo? uma voltadinha para clarear a mente minha aqui. Porque o Atos é diferente porque a teologia é a mesma, mas aliás, o autor é o mesmo, mas a teologia é diferente. Não, a teologia, né, é a mesma, a ênfase é diferente. A ênfase aqui é diferente. O objetivo, né, de Lucas é diferente para cada um dos seus escritos, né? Então, é nesse sentido, tá? Tudo bem, professor. Deixa anotado aqui. Claro ou piorou? Não, tá bom. Então, beleza. Mais alguém quer participar? Aí nós já estamos encerrando esse primeiro momento. Eu creio que no segundo momento já vou conseguir restaurar para a gente dar continuidade na nossa discussão. Alguém quer falar alguma coisinha já nesse finalzinho aqui? 4 minutinhos que restam. Quem quer falar alguma coisa? Então, Roseli, já que você estava conversando com a gente, então você não sabia que o autor do Evangelho de Lucas é o mesmo de Atos dos Apóstolos? Eu achava que Atos era de Paulo, mas como eu sou meio leigo ainda na leitura da Bíblia, né? Uhum.
Por isso que eu resolvi fazer teologia, que é justamente para me aprender. Mas, assim, no caso, Lucas não se apresenta como autor, né? Não. Nem um nem o outro. Então, por isso que a gente tem que ter uma informação extra mesmo, né? Para descobrir, né? Essa questão. Então, pessoal, acho que minha tela está começando a responder aqui. Ela vai... Mas não vai dar mais tempo, né? Falta 2 minutinhos. É bom que volta na segunda aula e já volta com tudo. Obrigado. Tomara, viu? Tomara. Os irmãos me perdoem. Eu acho que o irmão Roselito, acho que ele pensou que Paulo, porque como o livro de Atos enfatiza o ministério de Paulo, né? Conta toda a Isso. história de Paulo, a sua conversão, o seu ministério, as primeiras as viagens de Paulo. É isso mesmo, isso aí que me confundiu. Então, dá para porque, na verdade, Lucas foi discípulo de Paulo, né? Então, quando Lucas escreve, ele enfatiza bem mesmo a vida de Paulo. Então, é nesse sentido mesmo. Porque ele foi discípulo de Paulo, então ele escreve muito sobre o apóstolo Paulo. Mas o autor foi Lucas, né? Tanto do Evangelho quanto de Atos, certo? Então, pessoal, nós restauramos aqui pelo menos a nossa tela aqui de volta. E falta 1 minutinho e 40 segundos. Eu vou encerrar aqui. Ficou alguma dúvida acerca do trabalho do seminário? Eu passei para vocês uns tópicos para orientar vocês no trabalho. Vocês receberam? Passei no grupo. Sim, professor. Professor, Sim. só uma dúvida aqui. O trabalho a gente tem que enviar alguma coisa para o senhor escrito ou vai ser só uma apresentação aqui na aula? Não, eu preciso dele escrito. Não precisa nem imprimir, tá? Depois que você concluir, vocês digitam, né, o trabalho, faz ele nos moldes da BNT mesmo, e aí não precisa nem vocês imprimirem. Vocês podem até mandar no e-mail para mim, eu vou abrir mesmo o PDF, tá? Para a gente economizar papel, tá bom? Mas eu preciso ter pelo menos postado lá, eu vou postar na plataforma o trabalho de cada um, para ficar registrado, né? Vai valer nota e tudo, tá? Ok, obrigado. Eu mandei os tópicos lá. Lembrando assim, Manda no e-mail do senhor ou na plataforma da faculdade? vocês podem mandar para mim direto, porque talvez alguém não vai conseguir postar lá, né? Anexar. Pois ela é complicado, viu, professor? Eu estava vendo as matérias minhas da passada do senhor, que eu fiquei, como eu tenho os trabalhos gravados